Boa noite, bom dia. Eu não sei nem que hora você está assistindo esse vídeo, mas vamos dar continuidade aqui, ó, segundo ano. O conteúdo, e agora é vírus, tá certo? E dá para lembrar um pouquinho aí desse conteúdo de vírus. Nós vamos continuar com essa aula, né, para o segundo bimestre. Se liga no conteúdo. Vírus, agentes infecciosos, microbiológicos com 20 a 300 nanômetros. E o que é isso, professora? Essa medida é justamente quando aquele organismo é muito pequeno, que só se observa ele na microscopia eletrônica, tá? A microscopia óptica, né, que chega até 1.500, 2.000 vezes o aumento, ele não dá ainda para ser visto porque ele é muito pequeno, certo? Então, o microscópio eletrônico, que funciona aí com feixe de elétrons, é que dá para observar esse micro-organismo aí que vem causando tanto dano, né, com a população mundial. Vamos continuar aqui, tá? Porque nós estamos falando de características gerais desse vírus. Então, ele é constituído de ácido nucleico, ó. Quais são os ácidos nucleicos? DNA ou RNA. Professora, eu ouvi falar que existia o citomegalovírus, que em 2003, mais ou menos, estavam falando que esse citomegalovírus, ele tinha os dois, o DNA e o RNA. Não, gente, foi só uma pesquisa que não deu certo. E nós sabemos que nessa pesquisa, esse DNA, ele fazia a produção, na verdade, o RNA viral fazia a produção do DNA ainda dentro do capsídeo. Nós vamos já entender o que é capsídeo. Mas, certo, por ele produzir o DNA viral dentro do capsídeo, certo, aí o pessoal achava que ele tinha os dois, mas nunca foram os dois, só um. Quando ele tem DNA, ele não tem RNA e vice-versa, ok? Então, o material genético do vírus ou é DNA ou é RNA. Continuando, esse vírus é constituído por ácidos nucleicos e proteínas, tá? Essas proteínas são proteínas chamadas de estrutural, que vão fazer o que aí? Elas vão dar conta da estrutura desse vírus, tá? Essas proteínas, elas vão dar a conta da infecção, elas vão dar conta de parasitar células, de abrigar-se em células. Então, essas proteínas aí, elas formam toda a estrutura do vírus, ok? E tem aí um ser ou não ser, né? Aquela dúvida que vírus é ser vivo, vírus não é ser vivo. Eu coloquei aqui ser ou não ser, eis a questão. Então, para o vírus ser considerado um ser vivo, qual é a característica que ele tem? Ele produz mutações e ele também sofre processo de evolução. Então, isso parece com característica de seres vivos. Então, por isso que alguns dizem que vírus pode ser considerado um ser vivo devido dele se reproduzir, certo? E ele também sofrer mutações e ele passar aí pelo processo de evolução, porque ele evolui, né? É por isso que o vírus ele vai carregando o material genético de cada célula que ele habita, porque ele é um parasita celular obrigatório. Então, toda célula que o vírus habita, ele vai trazendo proteínas daquela célula hospedeira, né? Ele vai trazendo também material da própria membrana da célula, certo? E aí, com isso, ele sofre algumas mutações. É bem fácil o vírus evoluir, ou seja, mudar e também sofrer essas mutações, certo? Não esquece a principal característica, parasita celular ou parasita intracelular obrigatório. Sozinho ele não consegue nada, ele tem que estar parasitando uma célula, ok? Vamos aqui para as estruturas virais, olha aqui, estrutura viral. Aí aqui eu coloquei um vírus com um envelope, certo? Nas suas estruturas tem proteínas infecciosas, né, que elas cuidam em infeccionar a célula. Você sabe que o vírus, ele tem uma característica de ser específico, então cada um tem a sua cada um é bem específico, cada vírus é bem específico. O vírus da gripe, ele não vai infeccionar as células do fígado, ele vai contaminar a célula do trato respiratório, certo? Quanto o vírus algum vírus que queira causar hepatite, né, ou hepatite viral, ele não vai em células do sistema respiratório e assim vice-versa. O vírus da AIDS, onde é que ele ataca? Células de defesa. Então, cada vírus tem a sua célula específica para infeccionar. Continuando aqui para ver a estrutura desse vírus, certo? Aqui nós temos o envelope. Professora, todo vírus tem envelope? Nem todo, certo? Nem todo vírus tem envelope, ok? Mas aí o que ele tem? Ele tem envelope, ele tem um capsídeo proteico, que é essa partezinha aqui de dentro, tá? Aqui o material genético, ó, bem no núcleo, o material genético, certo?
E aqui eu tenho proteínas não estruturais, tá? Qual é a função dessas proteínas não estruturais? Nós vimos as estruturais. Essa daqui eu coloquei aí não estrutural para você saber que essa proteína, ela tem uma função de replicar o material genético do vírus, certo? Ela não faz a estrutura. A função da proteína não estrutural no vírus é replicar o material genético. Aqui tem o material genético, como a gente está vendo, ele pode ser RNA ou DNA, tá certo? Se tiver um, não tem o outro. E nós temos aqui as proteínas infecciosas mais a membrana fosfolipídica. Então, esse vírus aqui, essas proteínas infecciosas, mais a membrana fosfolipídica do vírus, é que vai fazer o envelope viral, tá certo? Isso tudo ele traz da célula hospedeira, ou seja, da célula que ele se hospeda, é aonde ele vai colher aí, onde ele vai retirar esse material para fazer aí o seu próprio envelope viral, tá certo? Então, o envelope viral do vírus, ele é trago da célula hospedeira, certo? Aqui eu tenho material genético, né? Que é isso aqui do meio, ó, dentro do capsídeo, né? Dentro da cápsula proteica, do capsídeo proteico, tem o material genético. Então, esse material genético mais o capsídeo proteico, isso é chamado no vírus de nucleocapsídeo. Então, o que é o nucleocapsídeo? É o material genético junto com o capsídeo proteico ou a cápsula proteica do vírus. Entenda que nem todo vírus tem um envelope, mas todo vírus tem a cápsula proteica e o material genético e as proteínas, onde elas podem ser estruturais e não estruturais, certo? Aqui eu tenho os vírus, uma classificação que a gente tem desse vírus, que ele pode ser vírus de DNA, essa fita pode ser simples, professora, mas o DNA não tem fita dupla? Mas no vírus, o caso, a fita de DNA pode ser simples, tá? Em que caso? No parvovírus, né? Existe aí o parvovírus, que é um exemplo aí de fita de DNA simples. Onde é que encontra o parvovírus? Em alguns vegetais, plantas, aliás, em alguns animais e plantas, nós encontramos esse tipo aqui de vírus de DNA simples. Também a fita dupla, né? Que é o reovírus, certo? Aqui o RNA de fita positiva e o RNA de fita negativa. Professora, me explique aí esses dois tipos de RNA, fita positiva e fita negativa. O fita positiva, o RNA, ele já é transcrito em RNA mensageiro, ele já se faz aqui RNA mensageiro, e um exemplo aí eu coloquei para vocês é o vírus da dengue, certo? E o fita negativa, ele vai formar, a partir desse fita negativa, vai ser formado uma fita positiva, certo? Para depois, né, para depois liberar o material genético do vírus, certo? Então, nesse caso aqui, a fita negativa vai formar uma positiva. E nesse caso aqui, a positiva já vai formar o mensageiro. Esse aqui só forma o mensageiro quando formar a fita positiva. Depois da fita positiva, forma o RNA mensageiro. Esse aqui é um exemplo da gripe, vários tipos de influenza aí, ok? E temos também aqui um exemplo, o retrovírus, né? E quando é que é configurado um retrovírus? Quando esse vírus faz RNA, quando é considerado um retrovírus? Quando esse vírus, ele faz o seu DNA a partir de RNA, certo? E quando ele faz o seu DNA a partir de RNA, ele utiliza uma proteína chamada de transcriptase reversa. Então, ele é chamado de retrovírus. E um exemplo clássico do retrovírus é o HIV. Então, terminamos mais um módulo. Eu espero que vocês estejam bem, com saúde. Beijo, tô morrendo de saudade.